Olá, meu povo do axé, como é que vocês estão? Hoje me deu uma vontade tão grande de falar aqui no podcast. Eu acho que é porque na semana passada eu estava tão atarefado com os meus afazeres, né? Que eu só consegui gravar um episódio. Daí eu fico naquela crise de abstinência. Eu quero falar as coisas no podcast, mas eu não consigo por causa dos meus compromissos. Só que hoje vai. Nem que eu tenha que ficar gravando de madrugada. Espero que vocês estejam curtindo pelo menos os episódios, né? Eu espero que vocês estejam conseguindo entender os assuntos que eu trago aqui para reflexão. Eu gosto muito de conversar com vocês sobre esses assuntos que falam sobre Umbanda, sobre espiritualidade, sobre mediunidade. E para não perder o hábito, hoje eu vou falar para vocês mais uma poesia do nosso querido Pai Antônio. Para quem ainda não sabe, o Pai Antônio é uma entidade iluminada que se apresenta com a forma de um humilde preto velho. Todas as poesias que eu recebo e que eu publico aqui no podcast são dele. E como vocês estão careca de saber, o meu nome é Evandro Tanaka e eu sou médium umbandista. Bom, pessoal, antes de recitar a poesia, eu queria abrir espaço aqui para uma manifestação. Não é uma manifestação mediúnica não, tá? A gente tem que deixar isso bem claro, porque um umbandista leva tudo pro lado espiritual, é impressionante. Às vezes as pessoas perguntam para mim assim, e aí, como é que tá o seu trabalho? E a primeira coisa que me vem à cabeça é o trabalho do terreiro, é o trabalho junto com as entidades. Mas hoje eu queria abrir um espaço aqui no podcast para a manifestação de uma ouvinte. A Dominique entrou em contato comigo, e ela disse que já ouve o podcast há algum tempo. Ela entrou em contato comigo para compartilhar a experiência que ela tem como médium dentro de um terreiro de um bandomblé. A Dominique disse que ouviu o episódio 42, quando eu entrevistei o Pai André de Oxaguian, e ela disse que não concordou com algumas coisas que o Pai André falou, com relação a essa mistura entre Umbanda e o Candomblé. Vamos ouvir o que a Dominique tem para passar para a gente? Olá, Evandro. Tudo bem com você? Meu nome é Dominique, eu sou médium umbandista, sou de São Paulo. Eu ouvi um episódio do podcast há pouco e eu gostaria de fazer um comentário. Eu ouvi o episódio onde o Pai André de Oxaguian deu o ponto de vista dele sobre Umbandomblé, ou também chamada de Umbanda traçada, que seria Umbanda traçada com o Candomblé. Eu, ouvindo as palavras dele, tive um ponto de vista que talvez outras pessoas possam ter entendido da mesma forma que eu. E sendo eu médium de uma casa de Umbanda traçada, eu gostaria de explicar melhor como funciona, pelo menos na minha casa, para que as pessoas tenham um outro ponto de vista também, tá? Eu respeito muito a opinião dele, como médium umbandista respeito a hierarquia, né? Mas, pelas palavras dele, me deu a impressão de que a Umbanda traçada é bagunça, né? E não é. A minha Yala Orixá, minha mãe de santo, é feita no Candomblé desde pequena. Ela nasceu no Candomblé, então ela tem todos os fundamentos de Candomblé. Porém, como foi falado no mesmo episódio, o Candomblé tem rituais extremamente caros, né? E isso torna eles um pouco menos acessível às pessoas. Então, para que isso fosse mais acessível, tanto na parte de financeiro quanto na parte de tempo, penso eu, principalmente nas deitadas de 14 e 21 dias, como foi citado, para que fosse mais acessível, ela dirige uma casa de Umbanda traçada. Na nossa casa, a gente tem fundamentos de Candomblé e fundamentos de Umbanda. Nós pedimos a bênção para os nossos pais, nós pedimos a bênção para os nossos irmãos, e é a bênção dos orixás que eles carregam, né? A gente tem os assentamentos e nós também temos o congá. Temos os atabaques, batemos cabeça, fazemos preceito. E nós temos um ritual onde a gente abre a gira saudando os orixás, incorporando os orixás que são pai ou mãe de cabeça de cada médium. E depois de saudar os orixás, nós passamos para as entidades, onde a gente faz o atendimento ao público. Ele também falou de comércio, né? Mas o comércio
ele existe em qualquer lugar, não só na casa de Umbanda traçada, né? Então, se você for numa igreja católica, você tem que pagar o dízimo. Se você for em outras religiões, você tem que pagar de outras formas, mas você tem que deixar um pouco do seu dinheiro ali. Diferente de onde eu trabalho e de lugares que eu já visitei. Então, a primeira casa de Umbanda que eu visitei também era Umbanda traçada. Eu passei uma vez com um Exu e ele me deu uma guia. Ele falou, olha, eu sei pelo que você está passando agora, e ele me deu uma guia. Ele não me vendeu uma guia. Ele colocou no meu pescoço e pediu para que eu ficasse com ela. Fui numa outra casa para conhecer. Disseram que eu estava carregada e que eu precisava comprar aquele banho específico para poder fazer minha limpeza. Eu falei que eu não tinha condições, né? Por se tratar de uma Umbanda e uma casa de caridade, eu nem pensei em levar nenhum tipo de dinheiro. E eles bateram o pé e afirmaram que se eu não levasse aquele banho, que se eu não comprasse com eles, eu não conseguiria me limpar da forma correta, né? E lá eu não me lembro se era Umbanda pura, se era Umbanda traçada, não me lembro exatamente como era. E eu passei com o pai de santo da casa. Na minha casa, onde eu trabalho, a gente trabalha de uma forma diferente. Nós não pedimos absolutamente nada dos consulentes. Desde uma vela, a um banho, uma erva, o que quer que seja que a pessoa precise para melhorar, para ajudar no que ela foi buscar, a gente faz de forma totalmente gratuita, para caridade. Então nós temos o culto aos orixás para ajudar aos médiuns que necessitam e tem as entidades que vão ajudar os consulentes, as pessoas que vão lá buscando a nossa ajuda. E depois que termina a gira, nós ainda distribuímos o que a gente chama de AG1, que é o alimento preparado dentro da casa de Umbanda, que nós oferecemos de forma também gratuita para todos que estão na casa. Então nós começamos oferecendo primeiramente aos consulentes, as pessoas que foram lá buscar ajuda. Então nós distribuímos um pouco de axé para cada um através do alimento. É um alimento abençoado que nós doamos para as pessoas que vão lá buscar a nossa ajuda. Cantamos pontos em Yorubá, cantamos pontos em português. Então eu quis mandar essa mensagem para que outras pessoas que ouvem o seu podcast possam ter uma visão um pouco diferente da Umbanda traçada, e não que é uma bagunça, como eu entendi com as palavras do pai André. Novamente, respeito a opinião dele. Ele falou, inclusive, que ele acha errado, né? Que ele não concorda. E eu não concordei com as palavras dele, né? E isso foi um ponto que me pegou muito, porque foi justamente o que você falou. A Umbanda, ela pega um pouco de cada religião que ela acha bom, que vai acrescentar. E, de certa forma, os assentamentos, o culto aos orixás, acrescenta na nossa casa. E não é bagunça, não é tudo junto e misturado, como ele citou, né? Então, para que as pessoas que ouvem o seu podcast possam ter um ponto de vista diferente, não criar nenhum tipo de preconceito e se recusar a conhecer um lugar de tanto axé, tanta paz, tanta harmonia, tanta caridade, possa dar uma oportunidade sem ter o preconceito por ter ouvido ou entendido da mesma forma que a Umbanda traçada é bagunça, porque não é. Eu agradeço imensamente o seu podcast, a você, que através das poesias do pai Antônio, das histórias, das entidades, me passa muito conhecimento e reflexão. Algumas coisas são diferentes por trabalhar na Umbanda traçada, então eu estou sempre comentando com a minha mãe de santo, com os meus irmãos de santo, mas nunca apontando o que é certo ou o que é errado. São só maneiras diferentes de fazer caridade. Muito obrigada, gratidão imensa pela oportunidade de fazer essa troca com você. Dominique, minha irmã de fé, sabe as palavras. Eu que agradeço pela boa vontade que você teve de compartilhar com a gente a sua experiência. E você disse uma coisa muito bonita, Dominique. Existem maneiras diferentes de se fazer a caridade. E é isso que importa, né? Não interessa que tipo de Umbanda você pratica. Não interessa se é Umbanda tradicional, se é Umbanda esotérica, se é Umbanda sagrada, Umbanda traçada. O importante é fazer a caridade, cada um da sua maneira, cada um do seu jeito, do jeito que a gente sabe, do jeito que a gente consegue. E eu estava conversando com a Dominique em off,
E eu fiquei de queixo caído quando ela me relatou essa experiência, que ela foi num terreiro que se diz de Umbanda e que foi passado para ela um banho de erva, mas que ela deveria comprar as ervas que o próprio terreiro disponibilizava, porque senão não ia funcionar. Ora, gente, tenha santa paciência. Isso não existe. Erva é erva. É o poder da natureza que vai agir no nosso corpo. Não tem esse negócio, tem que ser do meu terreiro, porque senão não vai ter axé. E ainda por cima obrigar a pessoa a comprar, eu acho isso um absurdo. Como a Dominique bem mencionou, e eu compartilho 100% da opinião dela, a Umbanda não cobra por nada. Eu acho corretíssimo o jeito que o terreiro dela trabalha. Se a pessoa que vai lá procurando ajuda precisa acender uma vela, por exemplo, o terreiro dá a vela para ela acender. Se a pessoa precisa tomar um banho de ervas, o terreiro cede as ervas, sem cobrar nada. Eu até entendo que um terreiro de Umbanda precisa se sustentar, né? Ele precisa de recursos financeiros para se manter. Mas esse recurso não deve ser cobrado de quem vai lá procurar ajuda. Isso não é caridade. Os recursos devem ser fornecidos pelos trabalhadores da casa. Pelo pai de santo, pela mãe de santo, pelo pai pequeno, mãe pequena, ogã, pelos médiuns da corrente, pelos cambones. São essas pessoas que precisam colaborar para sustentar o terreiro. Eu sou totalmente contra ficar pedindo dinheiro para as pessoas que vão lá em busca de ajuda. Porque quando você faz isso, quando você cobra por alguma coisa, a pessoa que está sendo atendida, ela já fica meio constrangida, né? Ah, se eu não der dinheiro, se eu não colaborar, talvez eu não receba a ajuda que eu estou precisando. Muitas pessoas pensam assim e acabam muitas vezes doando para o terreiro um dinheiro que elas nem têm. Não sei, gente, eu acho isso muito errado. Eu sou totalmente contra qualquer tipo de cobrança ou comércio dentro de um terreiro de Umbanda, principalmente quando envolve a espiritualidade. Quer vender alguma coisa dentro do terreiro? Então coloca lá umas camisetas, uns broches, uns adesivos, sei lá. Algo que não tenha relação direta com o trabalho que vai ser feito. Não envergonhe a espiritualidade dizendo que o que vocês estão vendendo tem axé. Vamos lembrar das palavras de Jesus. Dai de graça o que de graça recebestes. Se vocês receberam o dom da mediunidade, ou a oportunidade de colaborar com trabalhos espirituais, tenham a certeza que a espiritualidade de luz não está cobrando nada por isso. Eles estão doando tempo e energia para sustentar a gente aqui na Terra. E se a espiritualidade, que é a principal protagonista desse trabalho, não cobra nada, não exige nada de ninguém, por que nós nos sentiríamos no direito de fazer diferente? Vocês concordam comigo? Por que nós cobraríamos por uma ajuda que está vindo do plano espiritual? Eu não consigo entender isso. Sinto muito para quem pensa diferente, mas eu não concordo. Mas assim, eu reforço aqui para vocês. Essa é a visão da Umbanda, ou pelo menos deveria ser no meu ponto de vista. No Candomblé já é diferente. E eu não posso dizer para vocês com propriedade como as coisas funcionam no Candomblé, porque eu não sou candomblecista, né? Eu não me sinto no direito de falar da religião do outro. Eu falo da minha religião, e mesmo assim, talvez seja um ponto de vista muito particular meu. É apenas a maneira como eu enxergo a Umbanda, que pode ser diferente da sua maneira de enxergar as coisas. Mais uma vez eu agradeço muito a você, Dominique, por compartilhar com a gente essa sua visão. Eu tenho certeza que muitas pessoas que trabalham no Umbandomblé, assim como você, têm esse mesmo entendimento. E como você disse, a Umbanda é isso, né? Fazer a caridade sem cobrar nada e absorvendo o que as outras religiões têm de melhor para oferecer. Um grande abraço para você, minha irmã de fé. Obrigado por doar o seu tempo para gravar esse áudio tão bacana. Então vamos lá. A poesia que eu vou falar para vocês hoje, eu recebi do Pai Antônio quando eu estava passando por uns momentos de muita, como eu posso dizer, incerteza. Talvez não seja essa bem a palavra. Eu estava passando por um período de muitas dúvidas com relação ao meu caminho espiritual, com relação à minha caminhada na Umbanda. Essa poesia foi dirigida para mim quando o Pai Antônio, através dos seus versos, tentou me transmitir ensinamentos e, ao mesmo tempo, ele tentou me confortar com as suas palavras. Por isso que eu coloquei o título nessa poesia de Palavra Amiga. Espero que a mensagem dessa poesia entre no coração de vocês, assim como entrou no meu. Vamos ouvir?
Filho, estende a tua mão amiga aos que riem e aos que choram. Ameniza a dor que fustiga e ajuda aqueles que imploram. Na seara do Divino Mestre não existe joio nem trigo. Somos todos da mesma espécie, buscando carinho e abrigo. A oportunidade que tens agora deixará o teu jugo mais leve. Finalmente o peso de outrora derreterá como flocos de neve. Desabrocha o teu sorriso amigo nos palácios e nos casebres, carregando a verdade contigo e deixando a vida mais alegre. Irradia o perdão mundo afora e o amor além do horizonte. Faz do crepúsculo a sua aurora, bebendo a água viva da fonte. Não te aflijas nas coisas da vida, são momentos de aprendizado. Tu verás em breve a saída e o teu sonho realizado. Não são bonitos esses versos? Quando eu recebi essa poesia, eu estava numa incerteza de qual caminho seguir. Eu estava, fraquejando nos meus propósitos espirituais. E olha como a espiritualidade sabe tocar fundo no nosso coração nos momentos certos, né? O poema fala que nós precisamos nos doar, nós precisamos estender a mão a todos, tanto para as pessoas que estão bem, quanto para as pessoas que precisam de ajuda. Porque Deus não faz a separação entre pessoas boas e pessoas más. Aos olhos do Criador, aos olhos de Olorum, nós somos todos iguais. Estamos apenas em estágios evolutivos diferentes. O verso fala assim: não existe joio nem trigo na seara do Mestre. Nós somos todos da mesma espécie. Isso significa que você e eu somos sementes da mesma árvore. Às vezes pode acontecer de uma semente estar mais propícia a germinar do que a outra. E quando eu falo em germinar, eu estou me referindo a nos direcionarmos para o bem, a sairmos das trevas da ignorância em direção à luz. Mais cedo ou mais tarde, todos nós iremos germinar. Uma semente germina na frente, a outra pode demorar um pouquinho mais. Mas o princípio divino está dentro de cada semente. Vocês entendem? Todos nós carregamos uma pequenina parcela da divindade dentro de nós. Não é à toa que na Umbanda nós dizemos que nós somos filhos de orixás. Isso é lindo, não é mesmo? Eu sou filho de Xangô, eu sou filha de Oxum. E os orixás nada mais são do que manifestações de Deus em nós. Nesse sentido que a gente diz que nós somos filhos dos orixás, nós somos filhos dessas manifestações divinas. A poesia também fala que nós temos a oportunidade hoje de deixar o nosso jugo mais leve. O que significa isso? O Pai Antônio tirou essa expressão das palavras de Jesus. Tem uma parte no Evangelho de Mateus que Jesus fala assim: vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se você olhar no dicionário, você vai ver que jugo é um sinônimo de opressão. Na verdade, jugo é aquela peça de madeira que prende o boi à carroça, né? Eu não sei se vocês já viram. Então, Jesus fala que o jugo dele é suave. O jugo de Jesus não machuca, o jugo de Jesus não te desgasta. E de uma maneira similar, o Pai Antônio colocou na poesia essa palavra, jugo. Ele disse que a oportunidade que nós temos agora de viver aqui na Terra vai deixar o nosso jugo mais leve. Porque a experiência que a gente está vivendo aqui na Terra, com todos os problemas, todas as dificuldades, vai fazer com que o peso que o nosso espírito carregava deixe de existir. A experiência física atua no nosso espírito como se fosse um depurador. É aqui na Terra que a gente deixa todas as nossas impurezas para que nós possamos ter uma vida melhor no plano espiritual. E quem não quer ter uma vida melhor, não é mesmo? Todos nós buscamos o nosso bem-estar. É por esse motivo que o espírito, quando está lá desencarnado, pede tanto a Deus uma nova oportunidade de voltar aqui na Terra, justamente para depurar o seu espírito, para que ele possa ter uma qualidade de vida melhor no plano espiritual. Mas para isso, gente, nós precisamos fazer a coisa certa aqui. É disso que a poesia fala. A gente precisa sorrir. Não interessa se a gente mora numa mansão ou numa favela. A gente precisa cultivar a alegria de estarmos aqui na Terra, depurando o nosso espírito.
A gente precisa aproveitar a nossa passagem por esse mundo para irradiar o amor, o perdão, para beber a água viva que o nosso mestre ensinou. Só assim nós conseguiremos enxergar a verdade. Verdade essa que está muito além das ilusões da matéria. Tem um trecho da poesia que eu acho lindo. Ele fala assim: faz do crepúsculo a tua aurora. Crepúsculo, para quem não sabe, é o pôr do sol. E a aurora é o nascer do sol, né? E quando a poesia fala faz do crepúsculo a tua aurora, ela está dizendo para transformar o teu entardecer no nascer de um novo dia. Para transformar os teus momentos ruins em algo positivo. Porque se você parar para pensar, nessa vida, até dos piores momentos você consegue extrair algo bom, né? Porque o nosso Pai Olorum está em todas as coisas. E no final a poesia fala assim: não te aflijas nas coisas da vida, porque são momentos de aprendizado. Tudo é aprendizado, né, gente? As dificuldades que você passa são aprendizados. É na dificuldade que o teu espírito se fortalece. Os relacionamentos complicados que você tem com algumas pessoas também são aprendizado. É quando o teu espírito desenvolve a paciência, a empatia, a compreensão. A dor que você sente no seu corpo físico é aprendizado. É quando o teu espírito deixa de prestar atenção na vida exterior e começa a olhar para dentro dele mesmo. Porque a dor traz sempre a reflexão, né? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Tudo nessa vida é aprendizado. E se a gente agir da maneira correta, se nós aproveitarmos esse momento aqui na Terra para regarmos a nossa sementinha com a água viva da fonte, como diz a Bíblia, nós veremos que quando nós voltarmos lá para o plano espiritual, teremos aquela sensação de dever cumprido, porque tudo aquilo que nós nos propusemos a fazer aqui na Terra, nós fizemos. É isso que a espiritualidade espera da gente, que nós possamos realizar o nosso sonho, que nós possamos concretizar o nosso objetivo principal, que é evoluir. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Agradeço mais uma vez a Dominique pela participação dela aqui no podcast. E o objetivo é esse, né, gente? Que nós possamos refletir sobre tudo que é conversado aqui e que possamos tirar as nossas próprias conclusões do que nós achamos que é certo e do que nós achamos que é errado. Cada um com a sua verdade, cada um com a sua opinião, mas o mais importante de tudo é o respeito que nós precisamos ter uns com os outros. Se vocês quiserem participar do nosso podcast também, manda um e-mail para mim, contato@almadepoeta.com.br, ou se vocês preferirem, podem acessar diretamente o site almadepoeta.com.br. Daí você clica lá no link que está escrito contato e vocês podem mandar a mensagem diretamente para mim. Lembrando também que o Alma de Poeta está disponível nas principais plataformas de streaming de áudio, no Spotify, no Google Podcast, no Amazon Music, no Deezer, Apple Podcast e Anchor FM, dentre tantas outras. Um grande abraço, fiquem com Deus e que o nosso Pai Maior os abençoe hoje e sempre.